Olá, muito boa noite, meus amigos. Hoje a live é comigo, mais uma live aqui da semana. E hoje a gente vai conversar com o jornalista Julião Júnior, ele que é jornalista, formado em jornalismo e é apresentador do Jornal Jangadeiro, primeira edição da TV Jangadeiro. Lembrando que amanhã, aliás, sexta-feira, a gente vai conversar com a jornalista Mirelle Costa. A gente vai falar sobre os pontos positivos e negativos de fazer home office durante essa pandemia. Hoje a gente vai falar com o Julião sobre o fazer jornalismo durante a pandemia. Quais são as dificuldades, os pontos positivos, negativos, a questão da apuração, tudo mais sobre jornalismo a gente vai falar agora, né, com o jornalista Julião Júnior. Só lembrando que se você não está podendo acompanhar ao vivo a live vai estar salva lá no canal da TV Pitaguari no YouTube. Vou colocar o Julião para a gente começar a bater o papo. Boa noite. Boa noite, Adriano. Tudo bem? Graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. E você? Também. Tá legal? Graças a Deus. Ótimo. Então, primeiramente agradecer, né, a tua disponibilidade em estar conversando com a gente. E aí eu queria que tu começasse dizendo pra gente quem é Julião Júnior. Quem sou eu? Olha só, antes de responder, eu queria dar um abraço para quem está aí acompanhando a live. A Joyce, que eu vi que já entrou, Lindenberg, Ricarte. Ricarte trabalhou com a gente lá na Jogadeira. Um abraço para todo mundo, viu? Olha, Julião é um cara tímido. É um cara que está morrendo de vergonha de estar aqui, acredita? Acredito. Quem conhece sabe. Nós somos, né? Quem é tímido sabe como é que funciona o esquema. Pois é. Um cara tímido, mas que gosta de superar desafios. E o jornalismo para mim é um grande desafio diário, sabe? O cara tímido está na frente de uma câmera para o Ceará inteiro, falando o que é de mais importante para toda a sociedade. Isso é bem... pega bem. E aí, outra pergunta que eu tinha feito aqui era, sempre tu quis ser jornalista? A gente que conhece sabe que não, né? Mas aí conta pra gente. Sempre quis ser Pois é. jornalista, sempre se viu na telinha. Pra ser sincero, eu nunca tinha me visto na telinha antes de trabalhar nela, entendeu? Como todo adolescente, eu acho que quando a gente é obrigado muito cedo a escolher o que vai fazer da vida, né? 16 anos você já tem que saber qual faculdade você vai fazer o vestibular. Na minha época, o vestibular, hoje em dia o Enem, né? E eu estava naquele bolo dos indecisos, de não saber muito o que é que queria fazer, então ouvia muita opinião da família. Tanto é que eu fiz vestibular, o meu primeiro vestibular, eu fiz para engenharia elétrica, computação e direito. E aí eu escolhi cursar direito. Então, para quem não sabe, eu sou formado em direito. Eu concluí 5 anos e meio de faculdade. Passei um tempo depois da faculdade de Direito estudando para concurso, mas nesse período, antes mesmo de concluir minha faculdade, eu já sabia que não era aquilo que eu queria para minha vida. O direito é muito bacana, né? Uma série de conhecimentos que você adquire que são muito bons, mas eu vi que aquela profissão não iria me satisfazer para o resto da vida, entendeu? Então decidi terminar a faculdade, estudei um pouco para concurso, mas estava vendo que eu não estava sendo feliz. E aí eu fui ver as minhas características, fui ver o que é que eu fazia fora estudo, que eu participava de um grupo de jovens, eu ficava à frente, eu tinha banda de música, eu cantava. Eu, rapaz, pode ser que jornalismo dê certo para mim. Peraí, caiu um fio aqui. Pode ser que jornalismo dê certo para mim. E aí eu fui começar a pesquisar sobre a profissão, sobre as faculdades que tinham aqui. E eu, pô, quer saber? Eu vou entrar nessa. Eu vou fazer uma segunda faculdade e eu acho que dessa vez o tiro vai ser certeiro. E deu certo. Estamos aí. Até hoje. Hoje tu tá à frente, né, do Jornal Jangadeiro, da primeira edição. Às vezes também apresento a segunda edição. Quando tu chegou na TV Jangadeiro, não foi logo apresentando, né? Não. Chegou como estagiário, como foi o processo?
Não, eu ainda estava na faculdade de jornalismo quando eu recebi o convite para trabalhar logo na TV Jangadeiro. Eu não comecei como estagiário, comecei como repórter. Entrei, foi em 2008, por aí. Entrei mesmo na reportagem, passei algum tempo na reportagem, depois na reportagem factual, né? Depois eu galguei um espaço, trabalhei e a gente criou um núcleo de reportagens especiais, que a gente rodava o Ceará inteiro fazendo matéria especial, mostrando a realidade do nosso povo, falando de seca, falando de fartura, falando de cultura, falando de política. E foram anos muito bacanas. E de vez em quando apareciam oportunidades de apresentação, né? Então não foi apenas o jornal que eu apresentei na Jangadeiro, né? Teve outros programas anteriormente que eu apresentei, Ceará é Notícia, que era um jornal específico do interior do estado que eu apresentei. Eu também apresentava as edições do jornal, o Jornal Jangadeiro, tanto da manhã quanto da noite, como substituto, até que há 5 anos eu passei a ficar definitivamente no Jornal Jangadeiro da manhã. Bacana. E aí, o nosso tema de hoje é o fazer jornalismo durante a pandemia. Eu até vi algumas pessoas criticando a questão. Hoje, em dia, hoje, né, atualmente, muitas pessoas estão criticando a imprensa por noticiar a questão do Covid-19. Só que quem está lá sabe da dificuldade que é, né? E aí eu queria. A gente que conhece sabe que quando a notícia chega, ela passa pela redação. Mas como é o processo para chegar na redação, até chegar lá e passar por ti na hora da apresentação? As pessoas não conhecem os bastidores, né? Pensa que imprensa é partido político, que é torcida organizada, e não é assim que funciona. Todo o trabalho da gente é um trabalho muito sério. A gente procura sempre se pautar naquilo que é verdade. Né? Uhum. Então, para que a gente consiga atingir o que é verdade, a gente precisa apurar bastante. Então, todos os dias, quando termina uma edição do jornal, já começa o trabalho de apuração do jornal do dia seguinte. Né? O trabalho da gente realmente não para, é direto. Então, a gente tem muito cuidado, muito zelo com a informação. Principalmente hoje em dia, nessa questão de rede social, que todo mundo hoje é produtor de conteúdo, todo mundo pode gravar um vídeo no celular e compartilhar, todo mundo pode criar um áudio aqui no WhatsApp e compartilhar e aquele áudio pode ser verdade ou não. Então, existem pegadinhas que a gente pode cair. Então, tá aí o trabalho da imprensa. Tá aí o trabalho da imprensa séria. A gente poder ver esse material chegar até nós e a gente apurar. Esse está o grande segredo da imprensa. Por que é confiável você assistir a notícia no jornal? Porque ali você tem certeza que a notícia ela foi apurada, que aquilo que a gente está dando, ela passou por um crivo de várias pessoas, de vários jornalistas, que essas pessoas são sérias, que estão ali para dizer para a população o que é verdade, o que é que está acontecendo, qual é a realidade de tudo isso que a gente está passando. Eu acho até interessante tu falar isso, porque eu acho que numa outra emissora, é, a apresentadora chegou até a falar que muitas pessoas estavam criticando a questão do telejornal por causa dos dados que eles estavam apresentando. E ela falou, aqueles dados são oficiais do governo. Se os dados estão errados, foi o governo que passou. Né? Eu acho interessante essa questão. Isso, a gente sempre procura se pautar nas estatísticas oficiais. Né? No jornal, a gente não trabalha com achismo. Ah, eu Uhum. acho que a doença atingiu tal número, eu acho que a Covid se espalhou por tais bairros da cidade. Não é achismo. Nada que a gente fala é achismo. Tudo que a gente faz está baseado em dados. O governo, aqui no Ceará, o governo do estado tem uma plataforma chamada IntegraSUS, onde ele compartilha vários dados sobre a Covid. Se você olhar também a Prefeitura de Fortaleza compartilha, os órgãos públicos compartilham dados, a MC, Detran compartilha a questão de trânsito. Então, está todo mundo tentando deixar isso transparente. E é com base nesses dados que a gente trabalha. Ninguém trabalha com achismo. Tudo que a gente coloca ali no jornal, pode ter certeza, sai de uma apuração séria, de uma apuração rigorosa, baseada no que aquilo que as nossas autoridades dão para a gente, que é a informação mais confiável que tem, que é a informação oficial. Legal. E aí a Suiane Rocha, ela está perguntando, Julião, vocês têm quanto tempo para apurar a notícia e noticiar?
Olha como eu estava falando, viu? A gente começa a apurar, quando termina a edição, a gente já está apurando do dia seguinte. Para você, quem não conhece como é o bastidor de um jornal, muitas vezes a gente está no ar e tem outros jornalistas apurando notícias que ainda vão ao ar. Muitas reportagens que você vê ali na tela, ela está sendo editada enquanto o jornal está sendo apresentado. Pode ser que a gente tenha um mês para apurar uma notícia, 15 dias, uma semana, um dia, uma hora ou pouquíssimos minutos. Tudo depende da notícia, tudo depende do momento em que ela chega. Uma notícia, por exemplo, de última hora, ela precisa ser apurada, ó, questão de minutos. Mas uma notícia que a gente pode estudar, que a gente pode ir atrás de dados, ela pode levar um mês. Depende muito da notícia. E aí, falando dessa questão de tempo, né? Quem te acompanha no Instagram vê que a tua rotina, tipo assim, umas 2 horas, 3 horas da tarde tu já tá em casa. Mas aí, que horas que começa o teu dia? Como é a rotina do jornalista Julião Júnior? Meu dia começa às 5h30 da manhã. Quem pensa, quem me assiste, tem gente, ó, é tão engraçado isso. Tem gente que assiste, né, o jornal às 11h45, quando ele começa a ir ao ar, aí olha para mim e diz: ei, cara, esse teu trabalho é muito bom, né? Tu deve chegar na TV o quê? Umas 11h15, 11h20, aí apresenta lá e vai para casa, né? Tá enganado, meu amigo, é bem diferente. Não, A rotina... Hã? Ainda, então eu acordo bem cedo, acordo às 5h30, para ter um tempinho para acordar, tomar meu banho, fazer a barba, tomar café e ler as notícias do dia, ler o que é que as apurações que aconteceram no jornal, né, na nossa equipe desde o dia anterior até aquela manhã que, olha, 5 da manhã já tem gente colocando já tem gente colocando ali coisa no nosso grupo para a gente poder apurar, para a gente poder organizar o jornal. Então é isso, eu acordo bem cedo, tomo meu café, vejo as notícias que aconteceram da última vez que eu vi na noite anterior até amanhã do dia. E aí, quando dá umas 6h40, 6h30, 6h40, eu vou para... Ai, não, agora tá um pouco diferente. Quando dá umas 7h30, 7h40, eu vou para a TV e eu entro às 8 da manhã, lá, para o jornal que começa às 11h45. Então, esse período da manhã inteiro a gente está apurando notícia, editando, o repórter está indo para a rua, devolvendo material, a gente edita, coloca no espelho do jornal para poder ir ao ar a partir de 11h45. eu te perguntei, eu levantei essa questão exatamente por conta disso. Que muitos amigos às vezes vêm tirar essas dúvidas, né? Adriano, tal apresentador, vai só lá, apresenta, chega, vai embora. Como é, qual a rotina? O meu povo é uma empresa normal, você vai cedo, bate ponto, faz o Isso. expediente. Aí eu até contei na da visita que a gente fez, que o apresentador vai, trabalha normal, apura notícia, senta no computador, faz ligação, depois ele vai na maquiagem, se maquia lá, veste o terno, né, blazer, não sei o nome, e vai apresentar. É uma empresa normal. E aí foi até aquele dia. Para quem Pode não, falar. não, não entende muito, para você ter noção, aquilo que está indo ao ar, o jornal, é a última etapa de todo um trabalho. O jornal que você assiste em casa é o finalmente já é o fim do expediente, né? Teve muita coisa antes que a E gente foi até o que tu fez. falou. Foi até o que tu falou uma vez num curso, que o Jornal Jogadeiro é feito em 10 minutos. Em 10 minutos o que a gente vê levou 24 horas, né? No dia Exatamente. passado. É exatamente, porque quando termina uma edição, a gente já está apurando a edição do dia seguinte, então não para. É um jornal o tempo que ele for. Antes, quando ele tinha 20 minutos, agora que ele tem 1h20, a gente tem 24 horas para apurar tudo e colocar ali de uma forma concisa, mas de uma forma profunda, que a gente consiga colocar boas informações para a nossa sociedade, né? Porque a gente procura colocar tudo realmente que está acontecendo, a gente coloca ali no jornal, que é para deixar o cearense bem a par das notícias do nosso estado. Eu falei 10 minutos, mas 10 minutos é da noite, né? O do dia é Isso, 20 minutos. o da noite é menor.
O de manhã, antes da pandemia, né? Porque agora a gente está com uma edição especial, Aham. uma edição bem maior nesse momento da pandemia, mas antes o Jornal Jangadeiro de 11h45 ele tinha 25 minutos. Ah, ainda falei errado. E aí a outra pergunta é qual é a maior dificuldade de fazer jornalismo? Claro que nesse momento está muito mais difícil, né? Mas no geral, no modo geral, qual é a maior dificuldade em ser jornalista? Olha, a Saberia. gente é uma profissão difícil, né? E você percebe essa dificuldade principalmente nesses momentos de conflito. Quando está tudo bem, as coisas vão seguindo de uma ordem mais tranquila, mas quando tem esse momento de muito partidarismo, esse momento de muita torcida para um lado, torcida para o outro, é que você vê a dificuldade desse nosso trabalho, porque a gente precisa equalizar essa balança. A gente precisa ouvir todos os lados daquela notícia, né? E quando a gente fala de um lado e escuta o outro, esse lado às vezes não gosta, aí censura porque a gente foi escutar o outro e assim sucessivamente. Então, tem muita dificuldade. Muitas pessoas também na rua, elas esquecem que quem está ali, o repórter que está ali na rua apurando a notícia, ele é um trabalhador, ele está lá fazendo o trabalho dele. Tem gente que xinga, tem gente que quer bater, e principalmente nesse momento agora de dificuldades que a gente está tendo. Então, tem essas dificuldades, tem a dificuldade da apuração. Não é fácil você apurar uma notícia, é bem complicado, porque para apurar a gente depende de outro. Depende de alguém que queira repassar para a gente aquela informação, né? Então, o trabalho do jornalista, ele é um trabalho de dependência. A gente depende de um órgão público para nos repassar informações, a gente depende de uma fonte para trazer uma opinião de especialista, a gente precisa da população para dizer o que é que ela está sentindo, quais são as dificuldades que ela passa. Então, a gente depende muito um do outro. Então, a dificuldade da nossa profissão no dia a dia é essa, a gente conseguir equalizar isso, essa dependência, e conseguir tirar dessa dependência boas notícias, notícias relevantes para a nossa sociedade. Tu falou da questão da apuração, e aí me veio agora na cabeça, em tempos, né? Que agora pode-se dizer que agora é um momento que tem mais fake news, a maior circulação de fake news. Como é que vocês, enquanto equipe, descobrem o que é fake news ou o que é verdade? É feita uma apuração mais profunda? Como é que é feito? A gente sempre tem muito cuidado com o material que chega pela internet, né? A Uhum. gente precisa apurar bastante. Então, por exemplo, chegou uma notícia do interior do estado. A gente vai procurar as autoridades daquele interior. Se foi algo de segurança, a gente procura uma delegacia. Se foi algo político, a gente procura a prefeitura. Se for algo de saúde, a gente procura o hospital. A gente sempre procura se cercar de dados ou fatos oficiais. A gente precisa se certificar. Você pode ter certeza que pode ser o vídeo assim mais bombástico ou é um furo. Caramba, se a gente não tiver confirmação de que aquilo realmente aconteceu, da forma que diz que aconteceu, no momento que dizem que aconteceu, do jeito que dizem que aconteceu, a gente não vai colocar no ar. A gente só coloca no ar aquilo que a gente apura e tem certeza de que está correto, porque não existe nada pior do que você assistir um jornal na televisão e depois descobrir que aquela notícia que você consumiu no jornal, ela não existe, ela é falsa. Então, a gente não quer nunca que isso aconteça. E para que isso não aconteça, aí está o nosso trabalho de apuração, de seriedade, como a Sandra está falando aí. É isso, é um trabalho bem cansativo. Quem assiste tudo prontinho pensa que é passe de mágica, né? Do nada aquilo aparece, mas não, pessoal. É complicadinho, viu? Mas, olha, é gostoso de fazer. Quando você vê o produto no ar, todo dia você assiste ali o jornal, você acompanha o jornal, é muito gratificante, é uma profissão muito gratificante. Hoje o Jornal Jogadeiro tá com 1 hora e 20 minutos, né? E tu tá Tá? apresentando. A apresentação tá sendo dividida, né? Entre tu e a Pamela. É melhor, não desmerecendo a Pamela, né? Mas é melhor apresentar sozinho ou cunhado? Deu uma travada, deu pra entender? Sozinho ou acompanhado, né, que você disse? Tu acha melhor, na tua opinião, é melhor apresentar sozinho ou acompanhado? Eu acho que são dinâmicas diferentes, sabe?
apresentar sozinho é de um jeito, apresentar acompanhado é de outro, mas eu acho que das duas maneiras a gente consegue passar bem as notícias. Eu acho que é tranquilo. O compartilhar a apresentação é bacana porque você divide a opinião com outra pessoa, ali você pode fazer uma brincadeira para deixar o jornal mais leve, mas sozinho também você consegue fazer isso, que você acaba interagindo com a pessoa ali com a câmera, conversando com quem está em casa, dá uma opiniãozinha ali, faz uma brincadeira acolá e tudo dá certo. Eu acho bacana das duas formas, eu gosto. Eu consigo me adaptar bem dos dois jeitos, tanto tendo uma parceira de bancada quanto sozinho, eu acho que fica bacana, eu acho que dá certo. Tudo depende do formato do jornal, tudo depende da forma que as coisas são feitas. Interessante. E aí, tu falando aí, me veio aqui na minha mente a questão do telejornal, né? Como é o bastidor. E muita gente não imagina como é, entre aspas, a pressão, né? Antes, durante e até às vezes depois do jornal ir no ar. Questão dos minutos. Falta tantos minutos para entrar no ar. E aí o apresentador lá tem que estar tudo no ponto, olhando pra tela, né? Pra ver. E é interessante. As pessoas vêm me tirar as dúvidas comigo. Acho que é porque a gente faz jornalismo, as pessoas acham que a gente conhece todo o universo, né? Sim. E aí pergunta, ele vai só Mas você apresentar? conhece, você fez a visita lá na Jangadeiro, no curso da E gente, veio da Mirelle, você viu como é a questão ali, 10 segundos para entrar no ar, bora. eu até brinco às vezes aqui, quando tá o, o VT tá rodando, né? Aí eu 10 segundos, 5 segundos. Às vezes eu fico brincando. E aí, falando dessa questão, acho até interessante que uma amiga minha de trabalho, a Deise, aquela que eu te mandei o vídeo, ela, tipo assim, ficou surpresa, né? Quando eu publiquei a foto da visita na TV Jogadeira e disse que eu era aluno de vocês. E contei a história, né? Que vocês é quase amigo de todos os alunos, acolhe na casa e tudo mais. E aí ela disse, eu não acredito. E aí foi naquele dia que eu te mandei, Julião, grava um vídeo dizendo que nós somos amigos, né? E aí, desde esse dia aí que a gente começou mais a tirar as dúvidas, né? Adriano, isso, como é que acontece? Adriano, aquilo. A Joyce está dizendo assim, eita, Adriano, essa pergunta me fez lembrar da aula da pós do grande professor Julião. A Joyce fez a pós em telejornalismo com a gente, terminou ano passado, foi bem bacana, a gente falou muita coisa dessa rotina, foi muito boa, não foi, Joyce? Foi uma experiência muito legal, que a gente aprendeu muito, eu e Mirelle, a gente ensinou, mas também nós aprendemos muito com toda aquela experiência. E aí o assunto hoje é sobre o fazer jornalismo, mas a questão dos cursos, né, também está ligada ao jornalismo. E aí, entrando um pouco por esse lado, vocês também são professores, né? A gente costuma dizer que vocês são mestres, os dois mestres, porque além de ensinar dar dicas, né, super valiosas, apresentar oportunidades sobre a área, vocês também dão dicas e informações que nos ajudam para a vida. E aí vocês recentemente, né, tiveram uma pós-graduação e tem também várias experiências em cursos de extensão, não é isso? Isso, isso. A gente, cara, faz tanto tempo que a gente dá aula, eu acho que a gente já está com 6 ou 7 anos que a gente faz cursos de extensão. Começamos lá em Sobral, viemos aqui para Fortaleza. Ano passado a gente concluiu essa turma da pós. Tem até outro aluno aqui da pós, o Raimundo Machado. O Raimundo fez cursos de extensão, fez a pós em telejornalismo. E é isso, cara. Eu acho assim que quando a gente tem um conhecimento, a gente precisa passar para frente, sabe? A gente precisa compartilhar aquilo que a gente aprendeu. E a gente gosta muito fazer com que o olho brilhe. Eu e Mirella, a gente gosta muito da nossa profissão. Nossa profissão faz o nosso olho brilhar. Então, eu acho que isso é o que nos move a fazer cursos de extensão, que são cursos para alunos de jornalismo, né? Eu sei que quem começa no jornalismo começa apaixonado, apaixonado. E eu acho que esse é o melhor momento de você dizer, tu quer se apaixonar? Certo. A realidade é essa. Tá disposto? Estou disposto. Então, se está disposto, meu amigo, vem com a gente, que a gente vai fazer de tudo para que você se dê bem
nessa profissão. Eu acho que é isso que a gente pensa, sabe? Eu acho que o jornalismo é uma profissão muito bonita e que precisa de pessoas dedicadas para que ele continue gerando bom conteúdo para toda a população. Né? Nossa profissão é importantíssima. A gente consegue equilibrar as visões, mostrar para as pessoas todos os lados das notícias. Então, isso é importante. Isso nunca pode deixar de existir. Então, quanto mais sementinhas nascendo de um bom jornalismo, melhor para a nossa sociedade. Então, eu acho que isso é um legado que a gente procura deixar para as próximas gerações de jornalistas do nosso Ceará. A gente tem essa missão de semear boas sementes. E aí, tô falando aí, eu me lembrei da live de ontem, do Veloso com a Carla, do Veloso com a Carla Moura, que a Carla falava que ela tinha muita dúvida, né, ainda, e aí ela foi fazer esse curso para ver se era realmente o que ela queria. E quando chegou lá, ela não sabia de nada do que queria ainda, e muitas pessoas uns já queriam ir para televisão, os outros bem comunicativo, e ela se viu perdido. E eu até fiz um comentário, né? Nós dois éramos os mais calados da turma. E vocês, mesmo assim, conseguem, né? Não é nem que tentam, vocês conseguem envolver todo mundo. E eu acho que é isso que chama mais atenção em vocês, essa luz. A gente chama vocês de mestres exatamente por isso, porque vocês conseguem unir todo mundo num lugar só e falar. Eu acho que o bom jornalista, né, ele consegue falar, consegue expor, né, os seus pensamentos. Mas vocês têm sei lá, um dom especial. Mas é isso, eu fico muito feliz com essas suas palavras, Adriano. Mas é isso. Aquelas pessoas que estão nos cursos que a gente dá, elas querem algo. Elas podem estar perdidas, elas podem ter certeza do que querem, mas se elas estão ali, elas querem um algo a mais. E é isso que a gente procura dar, que a gente procura oferecer. A gente tenta não dar uma visão romântica da profissão, lógico, porque nenhuma profissão é completamente romântica, né? Essa Uhum. parte romântica, nós temos que dar à nossa profissão no nosso dia a dia. E como é que a gente faz isso? Tendo consciência da realidade dela, tendo consciência das dificuldades, mas tendo consciência que, apesar das dificuldades, é isso que me faz bem, é isso que eu gosto de fazer. Essa dificuldade que me motiva para que amanhã eu esteja lá 11h45 de pé no estúdio, depois de ter escrito um monte de coisa e passar para o nosso estado todas as informações. Então, e se a pessoa está fazendo o curso da gente, é porque ela quer sentir algo, é porque ela percebeu na gente algo diferente e quer experimentar aquilo também. Então, a gente não desiste de ninguém, sabe, Adriano? Você era um cara que ficava lá sentadinho, calado, assim, ó, desse jeito, só corria assim, desconfiado. A gente não desiste, não, porque nós somos tímidos. Eu sou tímido, Mirelle é tímida, e muita gente não acredita nisso. Então, as dificuldades, elas podem ser vencidas. Basta a gente querer. Então, é isso que a gente tenta mostrar para vocês. É tímido? Continua sendo tímido, mas bora para frente que você consegue trabalhar nisso também. Exatamente. Eu estava recentemente, agora na pandemia, ajeitando aqui alguns livros, né? Tá até aqui empilhado. E aí eu achei alguns materiais do curso, né? E aí eu lembrei, a Joyce até tocou nesse mesmo assunto aqui, ó. Julião, prepare o retorno dos cursos de vocês. O jornalismo Ah, agradece, nós também. Então, eu estava até sentindo um gostinho, né, de quero mais dos cursos. Tem previsão de mais cursos por aí? será que eu conto? Será que eu não conto? Não sei. Eu acho assim, ó, todo mundo tem que ficar seguindo meu perfil no Instagram. O perfil da Mirelle que mudou, eu não preciso ser fake agora. Todo mundo fica de olho. E quem sabe, né? Daqui a pouco a gente não traz alguma novidade, a gente monte aí alguma coisa. Fica ligado. Pode ser que tenha notícia boa chegando aí para esse segundo semestre. Olha Tá? aí. Será que tem público, hein, para fazer? Será que tem, Adriano? Eu não sei. Será? Tomara, tomara. Sou suspeito para falar. E Legal. aí, pelo menos da minha parte já era isso, né? Eu acho que nós já esclarecemos as dúvidas das perguntas que eu tinha recebido, as perguntas que eu tinha também.
Legal, eu E acabei não olhando aqui os comentários. Eu estava conversando contigo, eu não olhei o comentário do pessoal. Deixa eu só passar aqui para ver quem foi que entrou e eu acabei não falando, né? o Vamos Raimundo ver. Machado fez uma pergunta aqui. Tá, um instantinho. Letícia Lima. Letícia que trabalhou com a gente lá na Tribuna Band News FM, está agora no Sistema Verdes Mares. Eduardo Faustini. Olha aí, sério? Caramba, rapaz, essa tua live tá bombando, viu? Olha aí, rapaz, que Quem é o legal. convidado, hein? Que convidado, rapaz. Gostei. Isabela Martã é a minha diretora de jornalismo. Isabela Martã passou por aqui. Sandra, minha vizinha aqui do condomínio. Beijo, Sandra. A Suiane, que fez a pergunta que você me falou. Veloso, outro aluno da gente, rapaz. Veloso está sempre com a gente. Gente boa. Um abraço para ti, Veloso. E da Nádia. Nádia trabalhou com a gente lá na Jangadeiro, apresentava o Jornal Jangadeiro, segunda edição. E agora está no CETV. Um beijo, Nádia, Leandra. Michela, amiga da gente também, esposa de um grande amigo, Clóvis, Francisco Gabriel, o pessoal do Oxente Picolé. Cara, o Oxente Picolé, galera, é fantástica, tá? Quem tiver a fim de comer um picolé gostoso pra caramba, entra aí no perfil Oxente Picolé. Os picolés deles são deliciosos, é um pessoal muito batalhador, que vale a pena a gente ajudar, principalmente nesse momento de dificuldade, né? É aquele que é Eles... caseiro? Oi? É aquele que é caseiro? É aquele caseiro, cara, uma delícia. Delícia, delícia, delícia. Vale a pena, viu? E o preço, ó, muito bom. Fica a dica para nossa confraternização, viu? Os alunos aí, fica a dica para nossa. Vamos aí chamar, vai contratar o pessoal do Cheio de Picolé para deixar mais doce a nossa confraternização. Vale a pena, viu? E o Mínio Braga, Elis França trabalhou com a gente também. Beijo, Elis, Jânio Tavares, Aívila, jornalista, Felipe, Douglas, o Amauri, um amigo meu dos drones. Cara, eu sou apaixonado por drone também. O Amauri acompanhou aqui, legal. Cássia, Grício. Pô, mó galera. Eliane, Raimundão. Massa. Eu acho que eu falei todo mundo aqui. Não sei. Quem eu não falei, desculpa. Beijão. Deixa eu só ver aqui, porque tinha uma pergunta do Raimundo. O Raimundo perguntou o que você acha da atitude da Renata Vasconcelos no Twitter. No Twitter. Julião, o que achou da mensagem da Renata Vasconcelos para os seus seguidores nas últimas horas no Twitter? Sensato. Raimundão, eu vou te confessar, cara, eu não vi. Eu acabei de chegar em casa. Estava fazendo um monte de coisa e acabei de chegar em casa, vim direto aqui para a live do Adriano. Eu não vi o que foi que ela falou. Sinceramente, eu não sei. Mas ontem ela não apresentou o Jornal Nacional, não foi isso? Acho que foi. Ela não apresentou. E hoje eu vi que o pessoal do Virei Jornalista mandou uma mensagenzinha para ela perguntando o que é que tinha acontecido. Ela disse que estava tudo bem, foi apenas uma indisposição. Sobre a Renata foi isso que eu vi. Essa questão do Twitter, o que ela colocou, eu realmente não acompanhei, Raimundão. Antes de eu entrar ao vivo, eu vi uma publicação sobre ela, só que eu não cheguei a ler. Só passei mesmo e não cheguei a ler. Também não sei do que se trata. Coloca aí, Raimundo. Colocou exatamente era essa questão da indisposição, né? É que eu acho que o pessoal... Cara, essa questão do coronavírus tá de uma forma o seguinte... Todo mundo está preocupado. Então, se você vê uma pessoa que está fora do trabalho, se você vê uma pessoa que deu um espirro aqui, cara, você já pensa que é a doença, né? Tá complicado e não é para menos. Eu acho até muito importante, sabe, Adriano, a gente ter essa preocupação, a gente ficar atento no primeiro sintoma, já procurar, liga para uma telemedicina, olha, eu tô é interessante eu já iniciar algum tratamento. Eu acho que o quanto mais cedo a gente começa um tratamento para essa doença, mais chances a gente tem de que ela seja leve, né? Porque a gente precisa muito se preocupar com a forma grave da doença, que é aquela que exige internação. Os leitos estão bastante ocupados, né? Hoje, quem assistiu o Jornal Jangadeiro viu que tem várias unidades de saúde com 100% de ocupação de leitos de UTI. Então, a gente precisa torcer e fazer por onde a gente não adoeça de forma séria. O Raimundo tá colocando aqui, mas imagina um grande âncora doente, como isso iria repercutir. Cara, mas é o tipo da coisa, sabe? Âncora é gente. Não é porque ela é apresentadora do jornal, né? Que ela tá imune. Cara, todo mundo é gente. Todo mundo tá
tá suscetível a uma contaminação, principalmente com um vírus desse, que ele, cara, ele contamina de uma forma muito fácil. Se você pega numa superfície onde ele está e leva a mão para o seu olho, para o seu nariz, para a sua boca, até coloquei a mão no olho aqui, mas minha mão está lavada. Cara, você pode se contaminar, né? Então, o vírus não escolhe quem ele vai contaminar, né? Seja rico, pobre, cara, qualquer pessoa. Então, é preciso ter cuidado. E se ela tiver com Covid, paciência, ela é ser humana, ela também está suscetível a isso. Eu acho que não tem necessidade de ter grandes repercussões. É uma pessoa que adoece e ela vai se tratar e, com a graça de Deus, vai voltar o mais rápido possível para o trabalho dela. A Joyce Pedrosa está perguntando quais são as tuas referências no jornalismo. Olha, tanta gente, né? Sabe uma coisa que eu gosto muito? As minhas referências, elas são cíclicas, entendeu? Eu não gosto de pegar uma pessoa e me basear no trabalho dela. Eu gosto de assistir o que está sendo feito hoje. Eu acho que essas são minhas referências. Então, eu gosto de assistir documentário, porque eu tenho muito esse estilo. Antigamente, eu trabalhava na equipe de reportagem especial, então eu tinha muito, as minhas matérias eu trazia com muita característica de documentário, sabe? Então, esses documentários de animais, essas coisas, eu adoro assistir, porque eu gosto muito de ver a linguagem visual, né? A forma como o pessoal capta as imagens, a forma com que o pessoal edita as imagens. Gosto muito de prestar atenção nos textos, como é que a pessoa está fazendo aquele link. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente, a minha opinião, tá? A gente não deve Uhum. pegar uma ou duas pessoas como referência para o que a gente está fazendo. Eu acho que a gente tem que ter a mente muito aberta. A gente tem que assistir muito o que é diferente, principalmente aquilo que foge ao nosso padrão. Se a gente tem um padrão muito rígido, muito certinho, vai assistir coisa louca, entendeu? Porque quando você pega os extremos, você consegue tirar algumas coisas, trazer para o teu trabalho para ficar mais leve. Não quer dizer que você vai ficar louco, né? Mas você traz para o teu trabalho e deixa o teu trabalho mais leve, com uma cara diferente. Então, eu acho que é bem interessante fazer isso. Na verdade, ela colocou no referências de vocês, né? Não sei se ela tá querendo saber as minhas referências também, mas se for querer saber a minha, todo mundo já sabe, né? Julião Júnior, Mirelle Costa e Alisson Ferreira. É, não vale babar não, viu? Ah, só porque eu tô Quem me aqui na conhece já live. sabe. E digo por quê, né? Porque o Alisson era uma pessoa que, quando eu estava na faculdade, ele também estava. Então, foi, digamos assim, foi o primeiro jornalista, o primeiro profissional no mercado que eu tive contato. E vocês, por ser quem vocês são. Eu nunca me esqueço no trabalho da faculdade, no segundo semestre que a gente ia fazer, a minha equipe, e a gente não sabia o que ia fazer. E alguém sugeriu, vamos fazer assessoria de comunicação. E aí a dúvida era qual é o assessor que a gente vai chamar para falar sobre. E aí me veio na cabeça a Mirelle, só que eu não tinha contato com a Mirelle, né? Aí eu peguei, mandei uma mensagem no Facebook, a Mirelle respondeu de prontidão, vou sim, só marcar o dia com a faculdade, e ela foi. E eu acho que até, não sei se tu lembra, quando eu entrei na sala pra ir buscar a Mirelle, eu até levei um susto, que eu não esperava que tu ia estar lá, né? Foi, eu lembro. Porque quem não conhece tem a imagem do repórter, do apresentador, né? Como uma estrela, né? Hoje, pelo menos eu tenho uma visão diferente, da pessoa como a gente, né? Mas às vezes as pessoas colocam muito como estrela. E aí quando eu vi o Julião Júnior falando comigo naquele dia, né? Gelado! Era. Geladinho, hein, Adriano? Tu? O Cara, Veloso fez uma pergunta. mas Pode Adriano, falar. ó, deixa eu só complementar uma coisa que você falou. A gente precisa entender o seguinte: o jornalista, ele não é um artista. Né? Às vezes a pessoa faz do jornalista um artista porque ele está aparecendo ali na TV. Mas, cara, não é artista. Não existe todo esse glamour que muita gente coloca, entendeu? A gente trabalha e trabalha pra caramba. É um trabalho muito sério, muito pesado, de muita responsabilidade e um trabalho contra o tempo. Então é uma loucura, entendeu? Ah,
você vê a pessoa ali na televisão, pensa, oh, que massa, que glamour, o cara é artista. Não, o cara é um trabalhador que está trabalhando duro ali para que aquelas coisas aconteçam. Então, eu acho que foi isso que você percebeu, né? Você ainda muito novo tinha essa ideia de, pô, apareceu na televisão, é um artista, é uma estrela. Mas não, cara, a gente é gente. Nada mais do que E isso. quem começa a faculdade de jornalismo entra querendo ser apresentador, né? Achando que a apresentação é o ponto máximo É, da carreira, né? eu acho assim, ó, o ponto máximo não está numa apresentação. O ponto máximo não está em segurar um repórter, um microfone de uma emissora. Não é esse o ponto máximo. O ponto máximo da profissão é aquele momento em que você está plenamente realizado, fazendo aquilo que você está fazendo e você é plenamente realizado. Eu acho que esse é o ponto máximo da sua profissão. E você pode ter vários pontos máximos se você pensar dessa forma. Isso é que é legal. Porque se você coloca na sua cabeça que o ponto máximo da tua profissão é ser apresentador, no dia que tu se torna apresentador, tu não tem mais para onde crescer. Olha que coisa sem graça. Não tem graça isso. Então, o ponto máximo é você estar fazendo a coisa e aquilo te dá uma... Cara, que massa! Consegui fazer isso, pô, conquistei, que massa! Sendo você repórter, sendo você apresentador, sendo você produtor, sendo você cinegrafista, sendo você qualquer função que você tenha no jornalismo, entendeu? O ponto máximo é o ponto em que você está plenamente satisfeito. E aí Essa é a minha filosofia e eu sigo isso, então eu tenho vários pontos máximos na minha carreira. e aí tu falou da questão que o jornalista ele é um funcionário, um trabalhador, né? E eu até lembro que uma vez uma pessoa falou alguma coisa relacionada a isso, eu disse, meu povo, eu tenho costume de falar meu povo. Meu povo, o jornalista, ele é uma pessoa normal. Hoje ele pode, tipo, eu até citei o teu exemplo, né? Hoje o Julião está apresentando, amanhã ele pode estar fazendo outra coisa. Ele pode estar, que faz, né? Pode estar fazendo uma reportagem, pode estar na redação. Então, ele não é uma estrela. Estrela é quando você chega, fica para sempre naquele lugar, né? Brilhando. Sim, E o jornalista não é. Hoje o Julião ele está como apresentador, amanhã ele pode estar como diretor, pode estar fora das câmeras, pode estar como repórter novamente. E voltar para ser repórter não é uma exatamente. recessão, não, uma recessão, não, né? De forma É um alguma. trabalho do jornalista. Cara, eu adoro o trabalho de reportagem, é muito legal. Então, sabe, são momentos que você vive na sua profissão. Eu já tive momentos como repórter, já tive momentos que eu precisei produzir matéria, tive momentos que eu precisei editar matéria e preciso, tive momentos que eu precisei apresentar e apresentei. Sabe, eu acho que você tem que estar disponível, você tem que estar, ser pau para toda a obra mesmo. Eu acho que você tem que procurar ser bom em tudo. Você se propôs a ser produtor? Seja bom produtor. Se propôs a ser editor? Seja um excelente editor. Faça tudo com critério. Se propôs a ser apresentador? Se garanta, faça de tudo. Se esforce, faça uma fono, sei lá o que você precisa para você procurar ser o melhor naquilo que você está fazendo, sabe? Eu penso muito dessa forma. O Veloso Isso perguntou não aqui, só o no que é jornalismo, né? Qualquer que seja a profissão. Qualquer que seja a profissão. verdade? Porque quando você faz sem gosto, você não tem o que falar, né, também, né? Lógico. Fazer uma coisa quando você não tem vontade é ruim demais, cara, não é verdade? Vai fazer aquilo por obrigação. E Tu tem que acha que eu falar, ia acordar reclamar, né? todo dia, 5h30 da manhã, por obrigação? Ai, tem que ir, 5h30. Não, não ia aguentar esses 12 anos que eu tô lá, não. Você tem que fazer porque você gosta, porque aquilo te satisfaz, aquilo de alguma forma te completa. E isso não só no jornalismo, mas em tudo da tua vida. Você tem que ser assim. Isso é o que eu acho. A Joyce colocou aqui as séries de reportagens pelo sertão, bem a sua cara. Ah, E eu achei interessante eu uma matéria rodei que muito esse sertãozão do Ceará, viu? Muito mesmo. Tem muitas histórias contadas, tem muitas lágrimas derramadas nesse interior do nosso estado, que é um interior tão rico, tão cheio de histórias lindas, de força, de garra. Cara, é muito bom. Quem tiver a oportunidade de trabalhar pelo interior, rodar e contar história boa pra gente, é só o que tem, viu? Tenho muita saudade. E quem quiser ver um pouco desse meu trabalho no interior, procura no YouTube O Ceará pelos Cearenses. Tem um episódio que foi ao ar. E é muito legal. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque
Nossa, me encheu de alegrias esse trabalho. Aquela matéria da estrada, tá lá? Da Qual a estrada que matéria dá da a estrada? descida? Que dos dois lados ela é descida? Eu acho que tá, viu? Se procurar, Foi a matéria a que eu mais descer que gostei. o carro se vê pra trás, assim, é. É. Olha que louco, bicho. Cara, me disse não é massa para uma profissão como essa, né? Você ter oportunidade de ver uma ladeira em que as coisas não descem a ladeira, as coisas sobem de ré. Já pensou que doideira? E isso eu fiz, e isso foi muito bom, muito bom. Tem histórias muito legais para contar. O Veloso tá perguntando aqui o que acontece quando trava tudo no jornal. Chora. Cara, olha, já aconteceu comigo, viu? Isso aí. E você depende, porque se travar e você tiver com a cara no ar, é pior. O melhor é travar com, né, com alguma matéria no ar, pelo menos a sua cara não tá. Mas se trava tudo e tá só você ao vivo ali, sem ter o que fazer, meu amigo, é pedir para o tempo passar logo, para o equipamento se ajeitar, porque é complicado, viu? Você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter uma capacidade boa de improviso, porque no momento de uma trava, o equipamento, o pessoal está soltando o jornal, ele não consegue colocar a matéria no ar. Então fica o apresentador lá falando: olha, você viu agora essa matéria, pois é, que coisa que aconteceu, daqui a pouquinho no jornal você vai ver também. E você tem que ter jogo de cintura para fazer com que quem está em casa não perceba o problema que está acontecendo, né? Quem está em casa muitas vezes não percebe. E nem a gente, às vezes, ali no estúdio, a gente sabe que está dando algum erro. Muitas vezes a gente sabe que está dando algum problema pelo ponto. A gente tem um aparelhinho que coloca aqui dentro do ouvido que fica em comunicação com o diretor de jornal, com o pessoal lá da técnica. Então a gente sabe que tem um problema e diz: vai, segura aí que a gente está resolvendo aqui. Vai, fala de tal coisa, lembra aí que vai ter uma matéria. E a gente vai falando, a gente vai improvisando para que ninguém perceba e tudo dê bem certinho. Já teve alguma vez que tu queria que aparecesse um buraco pra tu entrar dentro? Já, já. Foi uma vez, cara, eu estava num plantão. Eu não lembro se foi um plantão de Natal ou de Ano Novo. Eu não lembro mais. Mas eu sei que eu estava apresentando o Jornal da Noite nessa época. E aí, pô, começando, já estava terminando o expediente, né, para ir pro Natal ou ir pro Réveillon, não lembro mais o que era. Vamos lá, vamos começar o jornal, né? Comecei o jornal, entrou escalada, tudo beleza, tá não sei o quê. Primeira cabeça, chamei a primeira cabeça, né, que é o anúncio da primeira matéria. Chamei a matéria e nada aconteceu. Fiquei só eu com aquela cara de tacho que eu falei, né? Nada aconteceu. E nem ninguém falou comigo e tal. Cara, vou lá, vou chamar a próxima, seja o que Deus quiser. Chamei a próxima, pá! Entrou só a imagem sem o áudio. Chuco, voltou para mim. A gente teve um probleminha aí, como você percebeu, mas não tem problema, vamos lá, porque não sei o que, papapá, foi para outra notícia. Cara, não entrou também. E fiquei só eu com cara de tacho. Não, vamos aqui para mais uma. Eu sei que foram umas 4 matérias para poder destravar e entrar no ar. Então, esse dia eu queria desaparecer. Eu confesso. Foi bem complicado, mas graças a Deus deu certo. Consegui ter um jogo de cintura bom para superar as dificuldades e seguir em frente. Registrar a presença também da Mirelle Costa aqui, né? Na nossa live. É, Mirella entrou, olha aí. Muito boa. Então, Julião, eu queria te agradecer Vai ter pela a live com disponibilidade. a Pode Mirelle, falar. não é isso? Vai ter live com a Vai, Mirelle, não é? sexta-feira. 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 Depois de amanhã. É. Então, todo mundo ligadinho na live da Mirelle, que vai ser fantástica. Não é porque ela é minha esposa, não, porque, olha, a bichinha se garante, viu? Boa demais, uma excelente profissional, uma excelente assessora de imprensa e agora assessorando lá o Conselho de Corretores de Imóveis, está fazendo um trabalho fantástico. E está até trazendo um pouquinho de televisão para dentro da assessoria, viu? Ela montou um estúdio de TV lá, que é a TV Cresce, que vai ao ar na A gente vai internet, falar tá? também sobre isso. Fantástico, cara. Eu sou apaixonado pelo estúdio deles, dá vontade de ficar lá dentro, mexendo nas coisas. E é muito, muito bom, cara. Estúdio com cheirinho de novo, sabe? Tudo novinho, dá um gosto danado. Muito legal. Vale muito a pena assistir a live dela na sexta-feira, viu? Não vou perder, vou estar aqui também.
Tá certo. Registrar também a presença do Rafael Moura, né? Ele que é Olha aí, repórter Rafa. lá da TV Olha aí, Jangadeiro. Rafa. Abraço para você, rapaz. A gente se viu há pouco tempo. Acabou o jornal, a gente estava lá na TV. Então, nesse momento, eu queria mais uma vez te agradecer, né, pela tua disponibilidade. Sei que o dia foi puxado, principalmente nesse momento de pandemia, acho que as coisas se tornam um dobro, né? E aí, mesmo estando cansado, ter chegado da empresa, queria te agradecer. Topou, né, vir conversar com a gente, agradecer a tua disponibilidade e queria te deixar esse momento para as tuas considerações finais. Adriano, eu que agradeço, cara. Eu sempre fico muito feliz com convites como esse, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas para justamente quebrar aquele gelo, né? Muita gente tem um gelo muito grande com o apresentador do jornal. Como você pensava no início, ali é uma estrela, é algo, é uma pessoa inacessível, uma pessoa intocável, e não é isso que acontece. Nós somos pessoas, nós estamos aqui para conversar, nós estamos aqui para se ajudar. E é um orgulho muito grande ver que aquele meninozinho que começou no curso de extensão, todo envergonhado, com a cabeça baixa, está aqui fazendo séries de lives, se desenvolvendo tão bem na frente do vídeo, conversando aí com o prefeito do teu município. Que massa, cara! Você entrevistou a autoridade máxima do executivo do teu município. Que fantástico! Isso é muito bom. Isso prova o quanto você fez a escolha certa de seguir nessa profissão do jornalismo. E eu fiquei muito feliz com o teu convite e estou aqui para ajudar você, a ajudar todos os nossos alunos. Quem foi nosso aluno sabe que a gente está aqui sempre de mão dada para ver vocês crescerem, crescerem muito e crescerem da forma mais bonita que possa acontecer, que é sendo um profissional capaz, um profissional sério, que leva o trabalho de verdade, sabe? Que conseguiu aguar aquela sementinha que a gente fez, colocar aí no coração, aguaram e hoje se tornaram profissionais tão bons como vocês são. Você, Adriano, o Raimundo tem uma rádio online, a Plus Rádio. Cara, fantástico. O Raimundo montou aí uma rádio online, que fantástico. A Joyce lá no conselho que ela trabalha fazendo, ela tem uma função, mas ela também ajuda nessa parte da comunicação. Então, é muito legal. Vocês são muito capazes, sabe? A gente vê em vocês uma capacidade enorme e é legal isso. É legal a gente ver vocês crescerem e é muito legal a gente poder ajudar vocês nisso, tá? Contem conosco, contem comigo e contem com Mirelle também. Nós que agradecemos em poder contar com vocês. Então, Valeu. mais uma vez agradecer a tua disponibilidade. E o Raimundo tinha perguntado aqui qual é essa TV que está na minha bio. Essa TV é a TV Pitaguari, ela é uma web TV aqui de Maracanaú. E essas lives elas vão estar disponíveis lá no canal do YouTube dessa TV. Tá certo? Então, lembrando mais uma vez, tá rolando um sorteio do Dia dos Namorados. Quem tiver, participe, né? Vai lá no Quem é Instagram da casado TV. pode? Quem é casado pode? São namorados, né? Lógico, exatamente. Então, corre lá no Instagram da TV Pitaguari Oficial e participa do sorteio. Tá certo? Então, Julião, mais uma vez, muito obrigado. E todo mundo ligadinho sexta-feira com a Mirelle Costa, 7h30. É isso, não perdam, eu não vou perder a live da Mirelle. Vocês que estão assistindo também não podem perder, que vai ser muito boa, viu? Um abraço forte para Aliás, todo mundo que acompanhou aqui a live. Adriano, um abraço para você, todo mundo que está aqui. Um beijo grande, um abraço forte. Foi muito bom participar dessa live com vocês. e o Jornal Jogadeira amanhã, que horas? 11h45 da manhã, não deixem de assistir, já deixa o despertador aí, ó. Quando for 11h45, você vai lá, coloca no 12 e assiste o jornal. Olha, a gente faz aquele jornal com tanto carinho que vocês nem imaginam, sabe? É muito, muito trabalho, a gente trabalha pra caramba, mas se a gente trabalha e dá duro e apura, é porque a gente gosta do que está fazendo e a gente faz aquilo com muito carinho. Então, contar com a audiência de todo mundo é uma satisfação enorme para a gente, tá? Então, não percam. Amanhã, 11h45 da manhã, a gente se encontra no Jornal Jogadeiro. Recado dado. Então, É isso Julião, aí. tchau, muito obrigado, viu? Valeu, Adriano. Obrigadão, cara. Tchau, gente. Até mais.